Sim, eu pensei em abandonar a minha profissão quando eu percebi que eu não conseguia mais emagrecer. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lilian, sou especialista em emagrecimento inteligente. E eu me tornei especialista em emagrecimento inteligente graças a um problema que aconteceu comigo. O problema foi a solução. Eu sempre fui magra, sempre tive aquela briguinha com a balança, emagrecia 1 quilinho, 2, jacava no final de semana, durante a semana fazia uma dieta restritiva, treinava muito e tava tudo certo. Até que 2005 eu tive a sensação que eu tinha perdido os meus poderes, porque eu jacava no final de semana, mas aquela dieta mega restritiva, né? A dieta do shake, da sopa, essas coisas que provavelmente você que está me assistindo já fez. Não funcionava mais, não funcionava. E também nessa época eu percebi que havia um problema com a tireoide, eu desenvolvi hipotireoidismo. Então vai imaginando a cena. Eu não conseguia emagrecer e pior do que não conseguir emagrecer, eu percebia que eu estava engordando. Acho que em menos de um ano eu engordei 12 quilos. Para algumas pessoas 12 quilos é pouco, mas para mim era muito. De 2005 a 2010 eu não entendia como que eu poderia reverter isso. Porque eu comecei a fazer o protocolo que eu sempre fiz, comer bem pouquinho, ou só fazer dieta líquida, treinar muito, mas o meu peso continuava aumentando. Então, quer dizer, com 12 quilos a mais as minhas roupas já não me serviam, comecei a usar cinta modeladora, aquelas que tem aquelas barbatanas, espartilho, tudo para amenizar, disfarçar, mas enfim, quando o peso está subindo, isso só é uma ilusão. Na verdade, causa mais sofrimento porque você se vê maior do que realmente às vezes é. E aí eu enfrentei aquelas coisas, as pessoas perguntaram se eu estava grávida, aqueles comentários assim, você tá mais fortinha, né? E isso me fazia chorar, Eu não sabia o que fazer, e o peso subindo. Aí, em um determinado momento, comecei a me acostumar com aquela imagem nova. E eu só me assustava quando eu tirava uma foto. Eu falei, nossa, eu tô desse jeito mesmo? Eu tô meio velha, acabada, cansada. E o problema maior não era eu me ver feia, inadequada, gordinha. Era as pessoas perceberem que eu tava feia. Então, é um negócio muito louco. Na época do casamento, que foi em 2011... eu fazia a dieta do medo. Como é assim a dieta do medo? Era pensar no casamento, eu perdia a fome. E eu fazia da seguinte maneira, eu só comia na hora que não dava mais mesmo. Então eu acordava de manhã, não comia. Ou comia aquelas coisas que a gente acha que vai melhorar o funcionamento do intestino, mas não funcionava nada. Então eu comia um queijinho lá, aquela bebida fermentada, um iogurte e tal. Passava um período gigante sem comer, 4, 5, 6 horas sem comer. Quando ficava com fome, pensava no vestido branco. Eu não queria parecer aqueles sorvetes de casquinha, sabe? Que em cima é uma coisa mole. Então eu imaginava que aqui eu ia ficar uma coisa toda mole, banha, caindo. Bem catastrófico. Então eu pensava nessa cena, eu entrando, eu sobrando banho em mim, as pessoas falando de mim pra lá e pra cá. Eu perdia a fome, então eu não comia. Aí quando não dava mais, eu ia lá e comia uma tapioca com ovo, sei lá, né? Comia algo light, diet, integral. Eu tava nessa linha e eu não emagrecia. Comecei a fazer pilates 3 vezes por semana. Eu era professora de dança, então eu dava aula 2 vezes por semana, 1 hora. Era professora de balé, então ficava com as crianças naquela agitação. Fora tudo isso, ainda fazia musculação, fazia esteira, bicicleta e nada. No máximo emagrecia 500 gramas, depois voltava. Aí uma vez eu estava na musculação e alguém perguntou assim, nossa, grávida pode fazer musculação? Eu achei que ela tinha perguntado isso porque eu era professora. Não, é que ela pensou que eu estivesse grávida e ficou achando estranho
a atividade física que eu estava fazendo. Então, eu acho que esse dia foi o dia do chega. Todo mundo, quando quer emagrecer, tem o dia do chega. E o meu dia do chega foi mais ou menos nesse período. Tirar foto, complicadíssimo. Ou você tira foto atrás de alguém, ou você fica mais no canto para cortar metade do braço. Era muito complicado tirar foto. Mas você se sente constrangida em tudo. Você abre seu guarda-roupa, não tem roupa nenhuma. Você coloca um vestido, você fica desse tamanho. Você coloca um cinto para valorizar, parece que a sua barriga sobe. Aí aquele short que você gosta não fecha. Aquele outro tá apertado. Aí a coxa começa a ficar muito grande, uma perna raspa na outra, não dá pra usar porque machuca. Então você começa a falar, putz, e aí começa assim, aquele terror psicológico. Putz, e se fulano te ver? E se fulano, o que eles vão falar? O que eles vão dizer? Nossa, vão falar que você tá gorda, onde já se viu uma profissional da sua área, tá acima do peso. Era um terror constante na minha cabeça. Nessa fase de ganho de peso e tudo mais, o meu intestino era aquele intestino preguiçoso. Enfim, você deve ter esse problema ou conhecer alguém que já reclamou pra você, que já fez de tudo e o intestino não funcionava. Eu era daquela que tomava chá de sene, chá de não sei o quê. E quando eu entrei nesse estilo naturalmente saudável, comecei a descascar mais e desembrulhar menos, meu intestino, uau! Tudo começou a dar certo. Eu comia, ficava satisfeita e eu não ficava estufada nem nada. Às vezes, mesmo dando tudo certo, eu falava, eu posso sentir prazer e não engordar? Eu posso comer sem me preocupar? Então é muito interessante. E eu via que funcionava aquilo. Mas isso não amenizou o meu problema, porque tinha uma questão social. Eu achei que quando eu falasse que eu estava fazendo uma reeducação alimentar, que eu ia emagrecer, que todo mundo ia falar, nossa, parabéns, que legal, vai em frente, boa sorte. Não, parece que era uma ofensa, as pessoas não queriam. E é engraçado que as pessoas parecem que fazem de tudo para você interromper o seu processo. E entrei naquela questão de comer para agradar. Ah, eu não vou recusar. Coitada, a pessoa gosta tanto de mim e eu não vou comer? Poxa, a pessoa me deu esse chocolate de presente. Comecei naquela questão de comer para ser aceita, para não ser julgada, ridicularizada, enfim. Porque eu ainda não estava no meu peso ideal. Eu não queria ser o foco das atenções, porque eu não estava com o corpinho para ser o foco das atenções, vamos dizer assim. Só que isso começou a me incomodar, porque quando eu fazia direito, eu ficava bem. Quando eu fazia essa história de comer para agradar, eu ficava mal estufada e eu percebi que o que eu mais queria na minha vida era estabilidade emocional. Porque eu sou daquela linha de pessoas ansiosas. E eu percebia que isso complicava quando eu comia para agradar. Ah, não tem nada a ver. Então, um belo dia eu coloquei assim numa rede social. Amigos e inimigos. Estou de dieta por tempo indeterminado. Coloquei um kikikiki, mas tipo, já avisei. E disse pra mim, eu não vou mais ceder. Eu pensei comigo assim, o que dói mais em mim? Dói não usar as roupas que eu gosto. Eu tô cansada de usar as roupas que me escondem. Eu tô cansada de me sentir inadequada, feia, gorda, baleia, saco de areia. Eu tô cansada de viver num corpo que não me pertence. Eu não quero mais isso pra mim. E aí isso ficou muito forte em agosto de 2012. Porque em 2011, que foi quando eu comecei a fazer o meu processo de emagrecimento para casar, né? Eu não lembro se foram 6 ou 8 meses de preparação para o casamento, eu consegui a façanha de emagrecer 4 quilos em 8 meses. Foi muito difícil emagrecer. E foi mais difícil ainda perceber que depois da lua de mel eu já tinha engordado 2 quilos. Eu demoro 8 meses para emagrecer e em 20 dias eu recupero 2. Eu falei, nossa, gente, isso não vai dar certo.
eu tinha desenvolvido também fadiga adrenal, então eu não conseguia me exercitar muito. Olha que destino, eu era uma professora que dava aula de ginástica, de dança, mas eu não conseguia treinar, eu comecei a ter problemas, então eu tive que adaptar minhas aulas, eu não tinha mais resistência e depois eu fui entender que aquilo era fadiga adrenal. Então fui atrás de médicos para tratar isso também. E nessa brincadeira de tratar, participei de um outro congresso e conheci o HIIT, que é o treino curto de alta intensidade, que ajuda a emagrecer. E pra mim, na época, que não conseguia me exercitar por muito tempo, foi a melhor coisa. A história começou em agosto. Em dezembro eu já tava me sentindo linda, meu cabelo tava melhor, porque meu cabelo parou de cair. Meu cabelo não caía, ele se jogava, na verdade. Mas eu sei que tem um antes e depois bem... Talvez vocês nem achem o antes e depois tão milagroso assim, mas foi o primeiro antes e depois. Então tem a foto que eu tô bem cansadinha, com uma barriga bem... E tem outra foto que eu já tô no evento com as minhas alunas, que o meu cabelo tá bonito, o contorno do meu rosto já tá diferente. Então esse foi... Falei, uau, que diferença, que legal, tal. Eu fui pesquisar, eu falei, eu não posso deixar isso só pra mim. Eu preciso ajudar mais pessoas que estão passando pelo que eu passei. Em 2014, muita gente começou a querer fazer aula particular comigo, mas eu não tinha horário. E uma aluna falou assim, por que você não dá aula pra gente pelo WhatsApp? Eu, oi? Você dá as dicas pra gente, a gente treina, a gente forma um grupo. Falei, um grupo? Internet? Falei, gente, isso não vai dar certo. Mas eu topei, eu falei, eu vou fazer isso com elas uns 3 meses. Eu queria provar a minha teoria. Eu falei, eu vou provar que eu tô certa e depois volta a vida normal. Essa galera talvez emagreça e depois a gente volta ao normal. Mas pra minha felicidade, nunca mais. Então a gente começou em agosto de 2014. Em setembro do mesmo ano, um mês depois, tinham alunas que haviam emagrecido 5 quilos, 6 quilos, e era muito gostoso, a gente falava de receita e a gente treinava, era ainda tudo muito, não era tão organizado como é hoje. Eu sei que isso foi dando certo, as pessoas que entravam e se comprometiam começavam a emagrecer, começaram a aparecer vários antes e depois, e eu tô até hoje, nesse antes e depois, ajudando pessoas que, assim como eu, que tem pouco tempo para treinar e muita dificuldade para emagrecer, a conquistar o peso ideal. Tudo começa aqui, você tem que mudar a mentalidade para mudar o sentimento, porque aí você consegue mudar um comportamento e fazer desse comportamento novo um hábito. E quando as coisas se tornam hábito, você não sofre mais, porque você faz no piloto automático, que a gente chama. Tá bom? Então é isso, eu tô aqui para contar um pouco da minha história. Assim como vocês, eu passei por esse processo de dor, de constrangimento, de incerteza, de medo. Até hoje eu me policio, até hoje eu fico em alerta, porque eu sou uma pessoa que tem ansiedade e se eu não administrar essa ansiedade, ela vai fazer de mim gato e sapato e provavelmente eu vou comer as minhas emoções. Mas isso só vai acontecer se eu não fizer a minha parte. Então, você que está assistindo e acha que é impossível emagrecer, não é. Se você acha que teu corpo é ruim, que não pega, que não funciona, não é nada disso. É o método. E outra coisa, às vezes você fala que já tentou de tudo e não tentou. Muitas vezes, provavelmente você deve ter feito o protocolo do profissional que você contratou, a sua moda. A pessoa passa uma coisa, você não gosta, você acha que não dá certo e transforma aquilo. Mexeu na fórmula, mexe no resultado. E sim, pode ser também que você seguiu o protocolo à risca, mas aquele protocolo não era adequado para você. E o que eu quero dizer? Não tem nada de errado com você, não é falta de força de vontade, você não é uma preguiçosa, nada disso. Porque emagrecer é desapegar, é curar, é perdoar, não é só fazer dieta, não é só cortar
os alimentos. A gente tem que cortar da gente os sentimentos tóxicos também. A gente tem que fazer uma limpeza, um detox na nossa alma. Porque vazio na alma, nenhuma comida preenche. A gente sente um conforto quando come, claro que sente. Só que se você estiver disposta a tratar os seus vazios internos, se você estiver disposta a lutar por você, emagrecer vai ser desafiador sim, mas vai ser muito possível. Espero que a minha história tenha ajudado você de alguma forma e entenda que você não é um patinho feio, você não é uma estranha, você não é a única que sofre com o processo de emagrecimento. A gente se vê num outro vídeo. Tchau, tchau.